segmento ao assunto da Seguridade Social, nós vamos ver agora essa diversidade da base de financiamento. Nós vamos ver como que ela é financiada. O artigo 195 da Constituição diz que a Seguridade é financiada por toda a sociedade, diretamente ou indiretamente, com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, e das seguintes contribuições sociais. Todos os entes federados têm que prever no seu orçamento dinheiro para ir para a Seguridade Social. Agora, a União ela funciona como se ela fosse a avalista do sistema. Ela não tem uma contribuição própria, previamente estabelecida para financiar a Seguridade Social. Ela tem que prever na lei orçamentária anual, mas ela entra sempre bancando o sistema quando ele não está dando conta sozinho. Então, nós temos as contribuições à Previdência Social, por exemplo. Se elas não forem suficientes para bancar a despesa da Previdência Social, a União entra avalizando, ajudando a pagar a despesa. Dentre as contribuições estabelecidas na Constituição, nós temos 4 fontes de financiamento. A primeira que nós vamos estudar é a dos empregadores, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. Dos empregadores, nós vamos ter 3 bases de incidência de contribuição social. Sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pago à pessoa física que lhe presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício. A pessoa presta serviço para a empresa e a empresa remunera essa pessoa, sobre o valor dessa remuneração, a empresa tem que contribuir para a Previdência Social. Além disso, nós temos a contribuição sobre a receita ou faturamento, que é o PIS, a COFINS, e, por fim, a contribuição sobre o lucro, que é a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. Dessas 3 contribuições das empresas, a da linha A, que é sobre a folha de salários, ela é exclusiva da Previdência Social. As da linha B e C é para a Seguridade Social como um todo. Então, é para financiar saúde, assistência e Previdência Social. Essa é a contribuição dos empregadores. Mas tem também a contribuição do próprio segurado. Vocês que trabalham sabem, na hora que recebe o contra-cheque no fim do mês, não vem lá desconto para a Previdência Oficial, ou até INSS, o que daqui a pouco eu brinco, porque o INSS não é o regime geral, o INSS é a autarquia que administra o regime geral, a contribuição é para o regime geral. Então, vem lá no contra-cheque escrito, contribuição Previdência Oficial, por exemplo. Pois é, essa é a contribuição do trabalhador, que as empresas são obrigadas a já descontar do salário e repassar para a Previdência Social. O trabalhador que trabalha por conta própria, né, o profissional autônomo, esse profissional ele mesmo é responsável por verter para o sistema a própria contribuição. Então, todos os trabalhadores contribuem para a Previdência Social. Vocês têm que partir do seguinte pressuposto: exerceu atividade remunerada é segurado obrigatório da Previdência Social. Não importa se acha que não é, se acha que está prestando um serviço eventual, não importa. Trabalhou, tem que contribuir. A outra contribuição incide sobre a receita de concursos prognósticos. Concursos prognósticos se refere a sorteio de números, símbolos, loteria federal, qualquer coisa nesse sentido. Então, toda vez que a gente está jogando ali na loteria, aquele dinheiro vai para comprar, sim, parte dele, o prêmio, né, de quem for sorteado. Agora, parte do faturamento dos concursos prognósticos vai para financiar a Seguridade Social. E, por fim, a última contribuição social para a Seguridade Social é a do importador de bens ou serviços do exterior, de quem a ele equiparar. Então, toda vez que alguém importa bens ou serviços, também esse montante importado vai ser base de cálculo de contribuição social. E veja, aqui a gente pode conjugar, lembra do princípio, então nós falamos sobre a diversidade da base de financiamento, e vimos aqui que são 4 fontes básicas, e ainda tem outras, depois nós vamos ver, de financiamento da Seguridade Social. A dos trabalhadores, a dos empregadores, que são 3, né, sobre a folha de salários, né, a remuneração paga, sobre o faturamento e o lucro, e sobre a receita de concurso prognóstico e na importação de bens e serviços.
E olha que aí essa diversidade é importante. Lembram que eu falei sobre quando uma fonte falhar, a outra entra? Imagina se nós estamos numa época de economia informal, que as pessoas estão trabalhando sem carteira assinada e estão sem a Previdência, a Seguridade Social, não tem como saber que essas pessoas estão sendo remuneradas. Então, elas não estão contribuindo para a Previdência. Mas isso não quer dizer que as empresas não deixam de ter faturamento. Então, eu consigo tirar a contribuição de uma outra fonte. Quando eu importo bens e serviços do exterior, eu estou remunerando a mão de obra externa, estou deixando de remunerar a mão de obra do país. Então, provavelmente, a contribuição sobre a folha de salários também diminui numa época de grandes importações. Onde é que eu vou compensar essa contribuição? Aí, no inciso 4, que é na importação de bens e serviços. Então, a diversidade da base de financiamento tem que existir por causa disso, para uma fonte sempre suprir a outra quando ela está caindo. O artigo 195, além dele falar de quais são as fontes de financiamento da Seguridade Social, ele traz alguns parágrafos de maior importância que a gente precisa analisá-los. E eu dou muita ênfase nessa parte constitucional, porque nos concursos, 30% das questões, até 40%, em regra, é só sobre essa parte introdutória. 30% define das questões são sobre Seguridade Social. Então, a gente tem que estudar essa primeira parte com muito cuidado, muito carinho, que já garante boa parte da prova. Então, dos parágrafos do artigo 195, o primeiro fala que a receita dos estados, Distrito Federal e municípios destinados à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos e não integrarão o orçamento da União. Então, todos os entes federados, na lei orçamentária anual, têm que prever dinheiro para ir para a Seguridade Social sem juntar ao orçamento da União. O parágrafo 2º fala que a proposta de orçamento da Seguridade será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pelos 3 segmentos da Seguridade Social: saúde, previdência e assistência social, tendo em vista as metas, prioridades da lei e diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Esse parágrafo 2º é só uma diretriz, é um comando constitucional para falar que os 3 segmentos vão ter que se unir para ver como é que vai ser o orçamento da Seguridade Social.